Olá, boa noite, meus parceiros e colegas investidores da CR2 Multimercados. Conforme eu havia prometido, hoje o nosso ilustre convidado é o senhor Newton Matos, desenvolvedor de robôs e operador no mercado de renda variável, especialista no segmento derivativos e futuro nosso contratado, se a turma da CR2 entrar realmente nessa empreitada, nessa nossa nova ideia de projeto de investimento no mercado de renda variável, mercados de risco, por intermédio de uma carteira administrada e também em parceria com um operador experiente e o luxo de também operarmos via robô. Então, seja bem-vindo, Newton. Tudo bem? Tudo jóia. Eu que agradeço o convite aí, né? E estamos aí à disposição aí para podermos montar, trabalhar nesse projeto aí, muito bonito aí que você está preparando. Faça uma breve apresentação para o nosso pessoal. Quem é o Newton Bastos? Por favor, seja à vontade. Eu estou no mercado aí, né, há 11 anos, né? Eu trabalhei na área financeira de uma companhia energética aqui do estado de São Paulo durante mais de 20 anos. Na controladoria, eu era da diretoria financeira. E em 2007, eu saindo da empresa, eu tinha um pequeno comércio, eu comecei a operar o mercado de renda variável, começando por ações. E a partir de 2008, eu passei para opções. E em 2013, comecei a operar também no mercado futuro, dólar e índice, né? E recentemente, aí, coisa de 3, 4 anos aí, né? Eu também comecei a desenvolver robôs para o uso na plataforma MetaTrader 5, que ela no início ela não era muito popular, mas começou a ficar bem popularizado nas corretoras, e aí me despertou interesse, eu comecei a estudar, né? Como eu já tinha trabalhado com programação no meu ramo profissional, eu comecei a estudar e há uns 4 anos, aí, mais ou menos, eu já desenvolvo. Não só robôs, mas também indicadores personalizados, né? Então, estou nesse mercado aí há cerca de 11 anos já, né? Apenas um comentário aqui para o nosso pessoal. Eu conheci o Newton navegando pela web, quando eu busquei maiores informações de como funcionava o PIT de negociação da Clear, né? Essa corretora que nós estamos utilizando nos nossos cursos, nas nossas videoaulas sobre derivativos financeiros. E quando eu fui me aperfeiçoar, me aprofundar mais na plataforma, aquela antiga, estratégias com opções, eu encontrei o Newton com um dos melhores vídeos explicativos das operações de travas de alta, travas de baixa, desmontando travas, só que nem a própria corretora Clear chegou a fazer vídeos tão didáticos e eficientes como esse que eu assisti do Newton. Foi por intermédio desse vídeo que nós nos conhecemos, entrei em contato via WhatsApp também, que você tem uma sala de estudos na web, onde o assunto é exclusivamente derivativos financeiros, basicamente, né? Exatamente. Pois bem, então, Newton, eu gostaria de fazer algumas perguntas, que o pessoal realmente está muito apreensivo com esse nosso vídeo, a operacionalidade junto com robôs, a maioria desconhece, eu também praticamente sou leigo nisso, eu só ouço falar que 80% a 85% do mercado de renda variável opera-se via robô, tá? Então, inicialmente, eu queria saber de você, o que você achou desse projeto CR2, quando eu apresentei a ideia para você, de carteira administrada, de formação. É algo inédito, não existe isso no mercado. Então, eu já vinha meditando há muito tempo de como tornar viável algo em que a gente pudesse, em grupo, junto com as pessoas que me acompanham, com o projeto inicial, de operarmos a renda variável, né, mediante uma carteira administrada e também utilizando robôs e um operador profissional como você para administrar uma parte desse nosso portfólio. O que você então, achou? A parte mais interessante é justamente, até pelo meu tempo de mercado, é justamente o fato de você ter um poder de fogo maior
nas suas operações. Quando você junta um grupo e junta o capital desse grupo, você praticamente vai fazer uma única operação. E isso também te dá uma questão muito importante no mercado, né? Eu tenho cursos aí, como você mencionou aí, e uma das coisas que eu sempre coloco em pauta é a questão do emocional. Então, você imagina a seguinte situação: você tem uma carteira de 5, 10 mil reais, está numa operação, está perdendo R$ 1.000, realmente é um impacto razoável, cerca de 10% da carteira, e isso acaba te impactando o teu emocional. Só que muitas vezes você está numa operação boa, está dentro dos parâmetros, dentro daquele grau de probabilidade que o teu setup determinou, mas o teu emocional não aguentou aquele tranco e acaba encerrando a operação, e daqui a pouco o mercado volta e passa por lucro. Então você imagina a mesma situação numa carteira de 100 mil. Eu estou com R$ 1.000 de perda, é um percentual totalmente diferente, entendeu? Exato. É algo, vamos dizer assim, administrável. Então não é só a questão técnica, né? Mas sim a questão emocional. Então isso permite, ao você agrupar essas pessoas e passar a operar de forma conjunta, vai lhe dar essa tranquilidade de você realmente deixar o teu setup, a sua estratégia funcionar. Porque um dos maiores erros do mercado é justamente isso daí. Temos um bom setup, temos uma boa estratégia, mas o emocional acaba atrapalhando. Entendi. Você falou uma palavra muito importante, setup operacional. Explica aí para os nossos colegas investidores o que significa realmente setup. O setup seria justamente o quê? O motivo de você entrar numa operação. Então, é ele que vai determinar para mim se eu vou entrar numa operação comprado, se eu vou entrar numa operação vendido, se eu vou ficar de fora, se eu vou só acompanhar, porque isso é importante também ter em mente que não operar também é operar, porque se não há aquele grau de probabilidades, você não tem motivo de você entrar numa operação, né? Então, o que o setup vai lhe permitir? Justamente você identificar qual é esse grau de probabilidade de sucesso na sua operação. Então, ele vai indicar para você, através de uma configuração de médias, ou uma configuração de volume, uma configuração dos seus indicadores, se aquela operação é uma operação de compra, se ela é uma operação de venda, qual o nível de probabilidade, qual a chance de você realmente ter um sucesso naquilo lá, e ele também vai te orientar, de passar a informação no sentido de que qual o tamanho da sua posição, qual o grau de risco que você vai aceitar permitir naquela operação, e também identificar para você qual é o ponto de saída, né? Então, o setup seria essa configuração. Eu costumo dizer o seguinte, inclusive tem um vídeo meu lá no canal lá, que eu chamo de meu GPS, né? Como o GPS, você vai sair de um ponto até outro. E muitas vezes o que vai ocorrer entre o ponto A e o ponto B, você não tem uma noção exata, você tem uma probabilidade que tudo ocorra bem, mas há uma série de imprevistos. Então, o setup seria o seu GPS na Bolsa de Valores. É ele que vai sinalizar para você, avance, saia, continue, compra, venda. E isso é feito através do... tem o seu setup, perfeito? Cada trader escolhe o seu setup. Eu já vi, eu gosto de operar, estou fazendo umas experiências com a nova plataforma que eu estou em teste ali, as operações day trade. Quanto menos contaminado fica o gráfico, mais nítido ele se torna para você, para facilitar as suas operações. Eu uso só umas 2 ou 3 médias móveis, o VWAP e o indicador de volume, quando a gente percebe que o mercado seguiu tendência, então facilita na tomada de decisão. Você deve utilizar outros também, que eu vi alguns gráficos seus, né? Eu, no caso, como eu desenvolvo também, né? Eu tenho indicadores próprios, né? Então, eu desenvolvo. Isso é importante. Tendo a oportunidade aí, de mais tarde a gente mostrar a tela, em uma das telas, aliás, nas 2 telas que eu tenho disponível aqui, são 4 indicadores, sendo que 2 são tradicionais e 2 são de propriedade minha, fui eu que desenvolvi,
dentro de um critério de estudo, né? É aquele que mais você importante? comenta na tua sala. Você mostra o gráfico e a atuação desses teus setups do robô na estratégia que você utiliza, não é isso? Exatamente. Normalmente, para o robô não vai ter a necessidade de nada disso. Por quê? Porque o robô é o próprio setup, né? Esta é a pergunta cereja do bolo que eu ia fazer, já sem te cortar e te cortando. O que significa robô, gente? Operar bolsa via robô. O que é isso? É um programa? Exatamente isso que eu falei. É um programa? Robô nada mais é do que o seu setup automatizado. Ou seja, ao invés de você enxergar no seu gráfico um sinal de compra ou um sinal de venda, ir lá, preencher a boleta, colocar o tamanho do stop loss, o tamanho do stop gain e mandar uma ordem de compra ou mandar uma ordem de venda, ele simplesmente, enquanto você pensou, ele já fez isso. Porque já está tudo programado lá dentro. É a automatização da operação. Exatamente. O robô nada mais é do que o seu setup automatizado. Se você determina no seu setup, vamos dar um exemplo, que a média longa, a média curta, cruzar a média longa de baixo para cima, seria um sinal de compra, tá? Então você tem duas médias lá, independente do período delas, você tem uma longa e uma curta. Se a curta cruzar de baixo para cima, é compra, de cima para baixo é venda. Esse é o seu setup. Então você põe lá as duas médias no seu gráfico e você fica acompanhando. Em determinado momento elas vão se cruzar. O que você faz? Você vai pegar o seu mouse, você vai chegar lá, colocar a sua quantidade de contratos, o tamanho do seu stop loss, o tamanho do seu stop gain e mandar a ordem, se é uma ordem de compra ou uma ordem de venda. É isso que você vai fazer. Ele já fez isso, vai estar escrito isso lá dentro dele. Você pode até sair, ele vai fazer os seus compromissos e ele continua rodando, é isso? Pode. Os meus robôs, eles têm a seguinte função. Você tem o período dele, eu quero usar ele das 9 da manhã às 5 da tarde. Então eu vou lá e programo o horário de início e término dele. Ele tem mais uma função que nós chamamos de pausa. Mas às 11 horas vai ter uma notícia do Fed, vai impactar o mercado e eu não quero estar operando aí. Então eu vou parar, eu vou acionar o pause, tem essa opção, e vou colocar lá que das 10h15 até as 11h15 eu não quero que ele opere, mesmo ele tendo um período das 9 às 17. Quando chegar às 10h15 ele para de operar, ele fica em pausa. Quando for às 11h15 ele retorna a operar. Eu tenho também a identificação do stop loss, do stop gain, tamanho do contrato. Tenho um limite máximo de ganho. Eu quero colocar ele para rodar lá, mas eu quero ganhar R$200 por dia. Ele vai operar, vai fazer as operações conforme o setup. Se bateu R$200, ele encerra a partir dali. Se na primeira operação, se começar às 9h05, por exemplo, às 9h15 já deu os R$200, ele simplesmente para dali até o final do dia, ele não faz mais nada. Ele só retorna no dia seguinte. A mesma coisa acontece no sentido contrário. Eu só aceito perder R$100. Então eu vou colocar, vou configurar ele R$100. Se as minhas operações derem R$100 de prejuízo, ele também vai parar naquele dia, ele não vai operar mais. Bacana. Tem mais um detalhe com relação a isso. Eu coloco lá, por exemplo, que o meu stop, meu ganho máximo diário é de R$500. E minha perda máxima diária também é de R$500. Aí o que acontece? Nós chamamos isso de perda máxima flexível. Se as suas operações começarem a dar lucro, então de repente eu comecei a operar eu estou ganhando R$200. Então eu já ganhei R$200, né? Falta 300 para ele parar de operar porque atingiu a meta de ganho. Mas eu tenho 500 de perda. O que ele faz? Como você já ganhou R$200, ele vai diminuir automaticamente, ele diminui a tua perda máxima. Ela passa a ser, em vez de 500, passa a ser 300. Então, se subir para 300 de ganho, ele vai lá e esse 100 a mais que você ganhou, ele diminui na sua perda máxima. Se você chegar a 400, ele diminui para 100. Por quê? Porque muitas vezes você está com R$400 de ganho e o mercado vira. Aí começa a virar, você perde os 400 e ainda perde mais 500 que você limitou. Então nós montamos uma estratégia de forma que você só vai, como você já ganhou
400 e você determinou que você só queria perder 500 no dia, você já ganhou 400. Então você vai perder os seus 400 e mais R$ 100 do seu capital. Isso é interessante, por quê? Porque o que é interessante no uso de qualquer estratégia? É o período, né? Não é hoje ou amanhã, mas sim é o período de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que você analisa os dias que você teve de ganho e os dias que você teve de perda, qual foi o tamanho do ganho, qual foi o tamanho da perda, e o resultado final, sendo positivo, é que vai mostrar que aquela tua estratégia, que o teu setup, ele é eficiente. Não é o dia. Hoje eu posso ganhar, amanhã eu posso perder, isso não quer dizer nada. A sequência de vários dias de ganho, vários dias de perda, a soma final, né, de um período de 1 mês, de 2 meses, é que vai determinar para mim se aquele setup é bom ou não. Quais são as vantagens, então, de se operar com robô e sem robô? A principal vantagem é a agilidade. Eu dei um exemplo aí. Você operando manualmente, você vai ter que interpretar o gráfico, você vai ter que preparar toda a sua estratégia de operação, de montagem, botar a boleta, a quantidade de contratos, stop gain, stop loss, e até você fazer tudo isso aí, você já gastou um tempo. Sim. Um robô, que nem as plataformas que eu uso, elas trabalham em média, a latência dela, o ping dela, em torno de 9 a 10 microsegundos. Então, microsegundos. 1 segundo tem 1 milhão de microsegundos, né? Então, eu levo 9 microsegundos para executar através de um robô. Experimenta contar no relógio quanto tempo você leva para analisar, preparar sua boleta e enviar. Você vai gastar uns 4, 5 segundos. Sim. Então, essa agilidade é importante. Um outro fator que também é muito importante é que, a partir do momento que o seu setup está automatizado, você está livre para estar acompanhando o robô e analisando o mercado, porque ele já está fazendo isso para você. Ele já está, a mesma análise que você faz, ele também está fazendo. Ele está capturando passo a passo os valores, efetuando os cálculos, fazendo comparações. E eu acrescentaria mais como uma vantagem, um controle emocional. Você fica menos estressado com toda aquela loucura ali, você fica no máximo observando, e ele está automatizado. E essa vantagem é que eu digo assim, além do emocional, você está mais assim, livre para você analisar o mercado. Essa análise, de maneira mais livre, com o passar do tempo, vai te dar uma experiência muito grande, entendeu? É muito diferente de você estar com a responsabilidade de executar as tarefas e outra de você estar em acompanhar a execução da tarefa. Quando você coloca o robô, você acompanha. Quando você não tem o robô, você executa e acompanha. Ok? Legal. Newton, agora uma pergunta do advogado do diabo. Operar com robô é sinônimo de lucro certo? Não. É algo que eu sempre repito de várias formas, né? Mercado de renda variável. Aqui nós não temos certeza. Aqui nós temos probabilidades. Então, o que o robô faz simplesmente é trabalhar a probabilidade que o seu setup proporciona. Porque quem determina se ele vai comprar ou vender é você, através da configuração do seu setup. Esse setup, ele vai sair do é papel... algo que foi testado previamente, logicamente, você testa previamente. A plataforma MetaTrader, ela tem uma opção chamada backtest. Então, você pode colocar o período de 1 ano, 6 meses, 2 anos, você põe o robô para rodar naquele backtest, você utiliza-se, tanto no dólar como no mini, de um código único, né? Então, ele vai pegar todos os vencimentos, tá? E vai fazendo a experiência. Ele vai operando uma a uma, e ali você vai ter todo um retorno, né, do que seria aquele setup. Logicamente, esse backtest é como a gente fala, uma coisa é o real e outra coisa é o backtest. O backtest é feito na base de um histórico.
né? O real não. O real você vai sofrer a influência da latência, do ping, né? Da velocidade do seu MetaTrader, da sua internet, de uma série de fatores, de algum fator extrínseco do dia a dia do mercado, né? Porque o intrínseco, aquele que faz parte do mercado, ele está habituado. O que vem de fora do mercado é que realmente complica, né? Então ele vai trabalhar na mesma probabilidade que o seu setup manualmente trabalha. Tá? Não é o robô que é inteligente, não. Ele simplesmente vai executar de uma maneira muito mais ágil aquilo que você hoje faz manualmente. Entendi. Então, nós estamos, até por sugestão sua, vale a pena comentar aqui com o pessoal, que nós estamos operando pela corretora Modal Mais, que tem a plataforma paga, MetaTrader 5, né? Isso. A plataforma se chama MetaTrader 5, que é uma plataforma uma das poucas, né, que aceitam robôs operacionais, não é isso? Isso. A plataforma MetaTrader 5, ela é utilizada mundialmente, né? Ela é de fabricação russa, tá? Começou como uma MetaTrader 4 Forex, é operado através da plataforma de MetaTrader 4, né? E agora a MetaTrader 5 seria uma atualização, tá? Seria uma atualização do MetaTrader 4. No mercado internacional, Forex, ele ainda continua utilizando a MetaTrader 4. No mercado nacional, nós já utilizamos o MetaTrader 5. Tá? Então, qual a facilidade? A facilidade é, além de você poder executar a parte gráfica, eu sinceramente gosto muito, você consegue configurar do jeito que você quiser, é bem prático, você consegue colocar vários gráficos ali, né? Criar janelas individuais, com várias janelas ao mesmo tempo, mas a parte mais interessante que me agradou é justamente a facilidade de você criar indicadores personalizados. Isso faz com que você saia um pouco da manada, né? Porque a maioria do pessoal usa os indicadores padrões, e a gente pode ter a facilidade de utilizar, às vezes, a soma de 2 indicadores num só, né? Eu tenho alguns exemplos, eu tenho indicadores, por exemplo, eu tenho Moneyflow, RCI e ADX. São 3 indicadores que, se você colocar no seu qualquer plataforma gráfica, você vai ter 3 janelas ali, uma para cada um deles. Eu tenho eles em uma única janela, né? Então, são 3 linhas, uma é do Moneyflow, outra do ADX e outra do RCI. Então, ou seja, eu consigo pegar 3 indicadores e colocar na janela só. E além do fato da utilização do robô. Algo que é importante, você mencionou aí, realmente o mercado, 90% dele é feito através de robô. Mas é importante a gente diferenciar. Os grandes players trabalham com robô de alta frequência. O que nós fazemos é robô de baixa frequência. Tá? Então, a velocidade de operações, a quantidade de operações que eles conseguem fazer, nós não conseguimos. Nós ganhamos rapidez em relação ao aspecto manual, mas não chegamos nem perto da capacidade que os grandes players têm. E não é esse o nosso objetivo também, né? Claro. O nível deles é outro. Meta diária, então, você já falou, era uma das perguntas que eu ia propor a você responder, né? Você já respondeu sobre a meta diária, tanto para perda como para ganhos, né? E queria saber como é que é o teu critério de gerenciamento de risco em derivativos. Então, o critério para o gerenciamento de risco no derivativo é bem diferente do critério de ações. Por quê? Porque o critério de ações, você trabalha muito em swing trade, né? Então, Você trabalha aí, além de ser um volume alavancado um pouco, em tese um pouco maior. E até a velocidade de movimentação, a volatilidade da ação, ela é muito menor em relação ao mercado futuro. Então, o que se trabalha no mercado futuro? Você trabalha muito em pontuação. Tá? Se você opera no mercado, no gráfico de 1 minuto, você tem um determinado tamanho para o seu stop loss. Se você opera no mercado de 5 minutos, é um outro tamanho. Aí ele vai, mas vou entrar, um exemplo, eu entro em ações e eu coloco lá, se subir 10 centavos, eu vou sair, né? Então, se eu vou sair ou 20 centavos, 30 centavos, eu aceito perder 10 centavos. Então, eu ganho 30, perco 10. Para ela se movimentar, esses 30 centavos ou esses 10 centavos, às vezes leva o dia inteiro. Já no mercado futuro, não.
A pontuação do dólar, para ele se movimentar 4, 5, 6, 10 pontos, ele leva minutos. No mini índice, para ele se movimentar 500 pontos, ele pode levar minutos, né? Então, se eu coloco uma pontuação muito baixa, tá? Ele vai realmente ser estopado com uma facilidade muito grande. Uhum. Então, qual que é a ideia? Geralmente se determina valores diários, tá? Para que você tenha flexibilidade. Dependendo da operação, você pode aumentar a pontuação ou diminuir. Mas o que determina seria o valor diário de ganho e de perda. Então, aí não é um critério 3 por 1, por exemplo. Porque se fala muito, gerenciamento 3 por 1. Existe uma certa fantasia em cima disso daí, tá? Por quê? Porque é algo que não é aplicável em todo o mercado. É algo aplicado em grandes investimentos. Eu tenho 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, é uma coisa. Eu tenho 5 mil, 10 mil, é outra coisa totalmente diferente. Qual é o critério que eu uso nessa questão do 3 por 1? Que eu não posso tomar 3 stops seguidos. Então, meu 3 por 1 seria isso. Eu tenho que ganhar, em 4 operações, eu tenho que ganhar 3 e perder uma. Então, esse é o meu 3 por 1. Se eu começar a tomar 2 gain, 2 loss, 1 gain, 3 loss, o meu setup está errado. Eu paro e vou refazer. Aí você já para, né? Encerra o dia, né? Porque, não, encerro o setup. Eu não vou usar ele mais enquanto eu não fizer uma adaptação nele, um ajuste nele, porque alguma coisa está errada. Porque para o dia, eu vou determinar lá. Eu coloco lá que eu aceito perder R$200. Quantas operações ele vai fazer para chegar naqueles R$200? Não sei. Não sabe. Pode ser uma só, como pode ser várias, né? Porque a dinâmica é muito grande. Mas o que me interessa no gerenciamento de risco para dólar e índice? A quantidade de gains que eu tenho e a quantidade de loss que eu tenho. A sequência, tá? Se eu tenho 3 loss seguidos, tem alguma coisa errada. Não, entendi. Então, meu 3 por 1 seria nesse sentido. Newton, você queria mostrar alguns gráficos e alguns acompanhamentos de carteira que você tem realizado, perfeito? Pode mostrar, esteja à vontade. Eu tenho 2 contas aqui, eu vou mostrar. Uma conta é nova, né? Mas eu gostaria de mostrar ela justamente porque eu fiz uma operação hoje, até comentei com você. É só compartilhar a tela aí. Tá. Então, nós temos aqui, ó, a primeira que eu vou mostrar foi a de hoje, tá? Foi essa operação aqui, tá? Na Ambev. Tá vendo? Sim. Isso é o típico de operação que, numa carteira maior, daria um excelente resultado. Essa operação aqui, ela rendeu 1,94%. Tá? Então, ela foi dentro de uma análise técnica, né? Eu entrei nessa posição aqui, tá? Peguei ela em 16,22. É o mercado de opções esse? Você comprou opção? Não, aqui é ação da Ambev. Ação da Ambev. Eu comprei 300 ações da Ambev, tá? A 16,22. Coloquei inicialmente, tá? Um stop abaixo aqui desse fundo aqui. Sim. Tá? E só que o mercado foi subindo. Você vê que ele oscilou, ficou praticamente aqui nesse ponto aqui. Ele chegou a 16,20, 2 centavos abaixo do valor de compra que eu tinha feito. Foi o menor, o drill down dele, né? Ou seja, a menor queda foi de 2 centavos, depois que eu entrei, a 16,22. E aí ele começou a subir. Conforme ele foi subindo, especialmente nesse candle aqui, na hora que ele fez essa subida desse candle aqui, eu automaticamente peguei o meu stop loss e já trouxe para o meu preço de compra aqui. Sim. Tá? E conforme ele foi subindo, tá? Ele chegou nesse ponto aqui, ele subiu esse candle aqui, inicialmente ele começou subindo, tá? O que eu fiz? Nesse ponto aqui, eu já tinha puxado o meu stop loss para o fundo desse candle. Então, quando ele retornou, ele acabou pegando o meu stop loss e eu acabei saindo em 16,53. Tá? Esse percentual aqui, essa distância, equivale justamente a cerca de 1,94%. Tá? Então, você com uma carteira um pouco maior, inclusive daria até para adiantar mais, nem
não só fazer como day trade, mas também como swing trade. Mas apenas eu quis mostrar que quando a gente fala de mercado, a gente não pode ficar restrito somente a uma atividade. Porque o mercado está aí é para você aproveitar. O mercado de futuro, ele estava muito complicado, tá? Por quê? Porque ele já abriu, né? Ele já foi abrindo e caindo. Uhum. Então, quer dizer, ele não deu muita oportunidade. Aqui vocês podem ver aqui que eu tenho aqui dois indicadores, tá? Eu tenho aqui um indicador chamado desvio e um indicador chamado IBOV10, tá? O estocástico é padrão. O que é o indicador IBOV10 aqui? Tá? Eu vou abrir ele aqui só para vocês terem uma ideia. Esse indicador é meu, tá? O desvio e o IBOV10 fui eu que desenvolvi, tá? Então, tá aqui, ó, meus direitos e tal. O que é esse indicador? Em comparação, tá? O ativo principal, eu estou operando ele no o INZ, né? Que é o mini índice. O que eu faço aqui? Eu pego as 10 maiores ações do mercado, tá? E coloco aqui nesse indicador. O que ele vai fazer para mim? A partir das 10 horas, tá? Ele vai, pode ver que ele vem numa linha reta aqui, quando chega 10 horas, tá? Mais ou menos aqui assim. 10 horas, 10 7, 10 5, aqui, ó, 10 e 1, tá vendo? Nesse ponto aqui, vocês percebem que ele começa a se movimentar. Por quê? Porque ele começa a pegar os valores das 10 principais ações do IBOV. Porque o mini índice nada mais é do que a opção do IBOV, né? Ele é o derivativo do IBOV. Okay. Então, o que é isso? Isso aqui me permite analisar. A partir do momento que essa linha sobe, é uma sinalização de queda. Quando essa linha começa a descer, é uma sinalização de alta. A mesma coisa acontece com desvio, tá? Só que o desvio só usa 5 das principais. Então, como que eu faço a análise aqui, tá? Havendo aqui a aproximação deles, é queda. A partir do momento que eles começam a se separar, o mercado começa a subir. Então, isso aqui é um indicador, tá? Que é desenvolvido baseado no MetaTrader. Pode ver aqui, ó, eles são próximos aqui, ó, eles começaram a se separar, tá vendo? Que vai descendo para cá e ele vai... E o que aconteceu com o mercado? Então, percebam que... Então, isso aqui auxilia muito. Se vocês procurarem, não sei se vocês vão encontrar alguma coisa parecida disso daí em nenhuma plataforma. Porque ele é personalizado. A mesma coisa esse outro aqui, tá? Então, hoje o mercado, para mim, ele não estava muito bom aqui. Eu fiz algumas operações, tive lucros e perdas nele, tá? Mas foi um valor pequeno. Eu ganhei 21, perdi 42, acabou ficando meio a meio. Ficou 21 reais. Porque essa operação aqui, o resultado final acabou ficando em 72, que é os 93 menos os 21, né? Que é a soma de todas as operações que eu realizei hoje, tá? O que acontece? Eu estou mostrando isso daqui para vocês verem a importância. Essa aqui é a plataforma MetaTrader 5, tá? A importância de você ter essa facilidade de criar esses indicadores. E esses indicadores eu vou estar colocando à disposição, né, do projeto, porque eu vou estar usando eles. Tá? Eu tenho cerca de 20 indicadores personalizados, ok? Perfeito. O segundo ponto, eu vou mostrar agora aqui uma nova tela, já da outra carteira, tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? São operações também no mesmo nível, tá? Eu opero ações em day trade, opções em day trade e mini índice, mini dólar em day trade, tá? Também nessa carteira aqui, no caso, eu também fiz swing trade em ações. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma operação da Ambev, feita no dia 25/10, né? Você conhece a operação que eu comentei com você. Sim. E fechei ela no dia 29/10. Dia 25/10, se não me engano, foi uma quinta-feira, né? Então, é quinta, sexta e segunda. Foram 3 dias. Essa operação aqui deu 4,94%, tá? Em 3 dias. Eu tenho, por exemplo, aqui nas opções, tá? Mesma coisa, dia 25, encerrei um pouco no dia 26, no dia seguinte, tá? E um pouquinho no dia 29, R$650. Eu comecei ela com R$2.000. Então, ou seja, essa operação deu cerca de, em 3 dias também,
cerca de 30% a 35% sobre o valor aplicado. Tá? Isso aqui essa já é opções. Essa carteira é sua, né, Milton? Ou é uma carteira administrada? Não, é carteira administrada. Ah, tá. A minha tá aí? A tua foi a primeira, porque a tua eu comecei, né? Eu comecei essa Uhum. semana praticamente, né? Foi a Certo. operação da Ambev que foi feita na sua. Entendi. Tá? Por exemplo, PT4, eu estou aqui dando, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, eu estou passando aqui o período de outubro, tá? De 1/10 até agora, tá? Uhum. Então, as operações que eu fiz na Petri 4 no mês de outubro, tá? Tá dando um saldo de R$ 9.446 de lucro, tá? Então, são operações de compra e venda, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz uma venda, fiz a recompra, faço a venda, faço a recompra, e assim eu vou operando. Compra, venda, compra, venda, compra, venda. E só que a maioria delas aqui, vamos dizer assim, que cerca de 60% são swing trader. Compra e vende em dias diferentes. E uns 40% eu fiz a compra e a venda no mesmo dia também, tá? Então essa carteira realmente está bem. Então é isso que eu tinha para mostrar com relação a operações. Legal. Ações, opções, mercado futuro, tá? Isso. E é o que a gente vai trabalhar na carteira, porque as operações estruturadas, com mais estratégia, vai ficar sob sua responsabilidade, né? As operações serão operações um pouco mais curtas, né? Esse aqui é um dos robôs, porque eu tenho vários robôs, né? Então, por quê? Como eu disse, o setup nada mais o robô nada mais é do que um setup automatizado. Então, eu tenho vários robôs, mas, ultimamente, eu uso esse daqui, que a gente chama de frequência. Ele trabalha em dois sentidos, ou a favor da tendência ou contra a tendência. Mas ele costuma ser operações curtas. Ele entra, pega 200, 300, 20, 30 reais, sai, entra, 20, 30 reais, sai, tá? Quais são os parâmetros desses robôs? São esses aqui. Você tem o horário de início, de término das entradas. Você tem uma probabilidade aqui, uma possibilidade de você, durante o dia, se você não vai estar presente junto ao robô, você fala, tem uma notícia importante e tal, pode ter uma volatilidade muito forte, você vem aqui, clica aqui na opção, passa para verdadeiro, determina o horário que você quer que ele fique pausado, no exemplo aqui das 10h30 às 12h30, então ele vai ficar parado. E horário de fechamento das operações. O que significa isso? Que até as 17h20 ele abre e fecha posições, ok? Chegou às 17h20 ele para, ele não abre mais posição. Só que se ficar uma posição em aberta, quando chegar às 17h40, ele automaticamente vai lá e fecha. Independente se está no lucro ou no prejuízo, ele encerra a operação por se tratar de day trade, tá? Assim você não corre o risco de a corretora fazer esse trabalho e te cobrar mais por isso. Aqui são os parâmetros, no caso, volume de contrato, volume máximo de entrada, que você pode entrar com mais. Aqui são os setups, tamanho do candle, distância da média, tá? Pontos de novas entradas. Você tem a opção de só trabalhar na compra ou só na venda. Tá? No caso nosso aqui, eu tenho permissão para comprar e permissão para vender. Eu venho aqui e coloco true nas duas, as duas são verdadeiras, então eu tanto compro ou vendo durante o pregão. Mas eu posso chegar, nesse dia é um dia de queda, muito forte e tal, eu só vou trabalhar na venda. Eu venho aqui, desabilito a compra. Então o robô só trabalha na venda. Eu posso trabalhar invertido, ou seja, eu posso trabalhar a favor da tendência ou contra a tendência. Aí fica a seu critério, até dentro de uma análise. Você pode começar o dia a favor da tendência e a partir de determinado momento você pode vir aqui alterar e mudar para trabalhar contra a tendência. Aqui são parâmetros de setup, que seria a média. Aqui seria o lucro financeiro da operação, ou seja, a operação, entrei na operação, deu 50 reais, sai. Tá? Nós colocamos um valor de perda na operação muito grande, justamente para não ser acionado, mas caso você queira, você pode colocar. Mas a gente não coloca por quê? Porque nós preferimos usar a perda máxima diária flexível. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma meta de lucro diário de R$ 900 para operar com 10 contratos, né? Como está aqui, ó, com 10 contratos, tá? Vou sair R$ 50 em cada operação, atingiu R$ 900 no dia, ele para.
Se atingir R$ 500 no dia, ele também para de perda, ok? Uhum. Tenho a probabilidade de usar um gatilho financeiro, o que seria isso? Se eu tiver um lucro de R$ 250, eu posso, na operação, nessa perda financeira da operação, ao invés de ter esse valor menor aqui, eu passo a permitir que ele só aceite até 55% do meu lucro que eu já ganhei. Então, a partir de R$ 250, ele dispara o gatilho e aí, a partir dali, cada operação, ela só pode ter uma perda de 55% do lucro que eu já tenho. Se eu não tiver lucro, ele já executa na hora. E aqui é o número mágico, que a gente chama, né, que é o que vincula as operações, né, para que a corretora possa identificar. Mas, em tese, é isso aí, gente. As operações manuais e foi o suficiente, né, para o pessoal ter uma ideia. Logicamente, a complexidade da sistemática é grande. O importante é deixar claro para as pessoas de que temos a possibilidade e pretendemos operar via robô, com essa carteira administrada, como a parte. O meu objetivo agora, na próxima quinta-feira, eu pretendo já editar esse vídeo e já passar para o pessoal para já terem uma ideia e virem na minha live já com uma maior noção para esclarecer dúvidas e para a gente já discutir o volume financeiro que o grupo pretende operacionalizar. É lógico que buscamos um volume maior do que o primeiro proposto, justamente porque você pode agredir mais ao mercado e, digo eu, na gestão da carteira de ações, você poderá ter uma diluição de risco. Se você tem 200, 250 mil, você tem uma diluição de risco, você pode operar 10, 12 papéis, do que se você está concentrado com 50 mil reais, no máximo você faz 3, 4 operações, 4 papéis. Então, o risco da carteira é muito grande. Então, como nosso objetivo, né, utilizar a filosofia do Markovitch, a diluição de risco, então você tem que equilibrar volume financeiro da carteira global com a possibilidade de diluir esse risco em distribuir o capital ao longo de 10, 12, 15 ativos, tanto na ponta comprada como operações na ponta vendida. Okay. O mais interessante é justamente isso daí. O volume vai permitir não só a diluição em vários pontos de mercado, né? No caso aí, vamos poder trabalhar com vários tipos de ações, mas também modelos de mercados, né? Sim. Vamos trabalhar swing trade, position, mercado futuro, opções, tá? Então, você tem um leque muito maior para que você possa administrar e justamente gerenciar o risco, porque a gente sempre fala, no mercado de renda variável você tem 3 situações, ou você ganha, ou você perde, ou você empata. 2 até não incomoda muito. A melhor é justamente a gente ganhar, mas se empatar está tudo certo, a gente vai aprendendo. A única que realmente nos incomoda é perder. Então, se você gerenciar esse risco e focar justamente na proteção do capital, a sequência de você ter resultados positivos é muito maior do que você ter resultados negativos. Os dois vão existir com certeza, a única certeza do mercado é essa. Perfeito. Então, Newton, eu agradeço esta sua colaboração em explicar esses detalhes, esses pormenores do que é uma carteira administrada e a utilização de robôs. Então, aguardamos aí a definição do que o nosso pessoal do grupo optar. Nós fizemos 3 propostas de captação de recursos, né, para formar esse pool de investidores, agregar numa única carteira. Vamos ver o que o pessoal vai decidir e eu estarei aqui com vocês na próxima quinta-feira na live, esclarecendo mais dúvidas e apresentando o que será o gerenciamento de risco na parcela da carteira administrada via swing trade que eu propus a vocês. Tá? Então, muito obrigado pela participação. Obrigado, Newton, e até a próxima. Um abraço.